Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e estou aqui hoje para criar uma ficha de personagem do Tales from the Loop, com a presença ilustre aqui do filho do Chocobo, o Irisson. E aí, Irisson, beleza, cara? E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, Irisson aqui. É isso aí. O Irisson ele tem um canal, né, galera, onde ele fala de vários sistemas, fala de RPG também. Vou deixar aqui na descrição o link. E ele gosta muito do sistema de Tales from the Loop, né? Já mestrou algumas aventuras aí, né, Irisson? Isso, eu já, desde antes já vinha mestrando Kids on Bike e outros sistemas parecidos aí. Agora eu tô bem engajado no Tales from the Loop, inclusive eu tô com uma mesinha assim, umas one shots funcionando, geralmente no final de semana. Tô convidando a rapaziada. Se você também curte, então cola lá no canal, Filho do Chocobo. E lá também tem outras dicas sobre alguns módulos que eu tô usando aí no Foundry VTT. E com relação também ao sistema, jogo e tudo mais. Isso aí, galera. Então, confere lá o canal dele que tem várias dicas interessantes sobre Tales from the Loop, sobre RPG no geral, né? E eu chamei ele hoje aqui para me ajudar nessa construção da ficha do Tales from the Loop, né? E se você não conhece o Tales from the Loop, esse sistema, eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando o conceito básico do sistema, né? As minhas impressões sobre ele, o tipo de jogo que ele proporciona para você. Vou deixar o vídeo aqui na descrição para você ver e você diga aí o que você achou do sistema e tal. O sistema é um sistema muito simples, muito bacana, rapidinho dá pra gente montar uma ficha aqui, mas a gente vai fazer aqui como se eu fosse um jogador, ele fosse o mestre, ele tá me instruindo como montar a ficha. A gente vai mostrando para vocês como funciona o sistema e tirando algumas dúvidas que forem surgindo à medida que a gente monta uma ficha, para que você que quer jogar esse sistema consiga fazer sua ficha aí sem maiores problemas, beleza? Vamos lá então, vamos começar. Eu vou abrir aqui a ficha, galera, aqui no Foundry e vou acompanhar aqui na página 49 do livro do jogador aqui, né, do livro do Tales from the Loop, na edição em português, você consegue acompanhar com a gente aqui o passo a passo. Ele tem um passo a passo certinho. E se você quer comprar esse livro aqui, também eu vou deixar um link na descrição para um link de afiliado, né? Se você comprar por ele, você não paga nada mais e ajuda o canal aqui a crescer cada vez mais também. Esse livro aqui é uma verdadeira obra de arte, né, cara? Muito bonito. Então vamos lá, Irisson. O primeiro passo aqui que o livro diz pra gente é escolher um arquétipo. Você também começa com isso, cara, quando você vai montar uma ficha? Isso, eu sempre falo para o jogador ele já ir pensando assim, não basicamente pensando no que tem no livro, mas pensar em como você gostaria de ser, né, de personagem criança. Então, tipo, eu gostaria que meu personagem fosse mais ativo ou mais introvertido. Queria que ele fosse mais nerdão ou mais calado. Queria que ele brincasse mais de tal coisa, ou fosse mais estudioso. Dependendo do tipo de coisa assim que o jogador ele se identifica ou queira fazer, eu vou orientando através dos arquétipos, né, que são basicamente as classes, né, jogáveis ali do jogo, né. Então é mais pensar um conceito antes de pensar de olhar os arquétipos que tem aqui, né? E aí depois você tenta encaixar esse conceito dentro de um desses arquétipos, é isso? Isso. Ah, beleza. Dentro do próprio sistema, a gente tem ali 7 tipos de arquétipos, né, diferentes. Eles são bem variados e dá pra você encaixar exatamente assim no que você queira ter, né? Assim, não precisa você criar uma coisa assim à parte, mas dá pra você misturar também, não precisa ser tão clichê assim, caso também você queira, né? Por exemplo, você pode ser um esportista, né? Mas ao mesmo tempo você não ser forte, você só gostar de esportes, mas Entendi. você ser mais inteligente do que esportista, por assim dizer, Entendi. entendeu? Você Então pode dá pra fugir do dar essa padrão, variada né? também. Isso. Ah, entendi. Vamos falar aqui pra galera, né? Os arquétipos. Tem o caipira, né? O CDF, o esportista, o esquisitão ou esquisitona, o encrenqueiro ou encrenqueira, o nerd de computação, o popular e o roqueiro, né? Ou roqueira. Basicamente, você escolhe um desses aqui, como o Wilson disse, você pode encaixar seu personagem neles ou pegar esse arquétipo ali e distorcer ele um pouco do que é esperado pra ele. Acho que é até interessante fazer isso porque fica um personagem mais completo também, ou então que vai distorcer ali as expectativas da galera, né? Acho que fica bom pra caramba também. Então, Iris, eu vou escolher aqui, entre esses que a gente viu, o arquétipo do popular ou da popular aqui, né? Acho que eu vou fazer esse aqui porque geralmente a gente vê nos Goonies, nesses filmes, sempre tem uma pessoa ali que é popularzinho, que acaba se envolvendo com a galerinha ali. Eu acho que seria interessante fazer esse aqui, tá? Minha ficha aqui tá aberta. Qual que é o meu primeiro passo, então? Já escolhi o arquétipo, o que eu faço agora? Você vai colocar lá na parte embaixo da fotinha do personagem, geralmente tem o espaço para você selecionar o tipo de arquétipo, né? E a primeira coisa que a gente vai pensar agora, depois que você escolher o seu tipo de arquétipo, né? Você vai pensar agora na sua idade, porque a idade, ela vai influenciar diretamente na sua mecânica. E aí, dentro do sistema, é bem simples, né?
A criança com menor idade, ela começa com 10 anos. Criança, assim, maior, né? Ela tem, no máximo, 15 anos. Isso vale lembrar que quando a criança tem 15 anos e ela completa um arco de mistério, né? Lá dentro da narrativa, é como se ela completasse, né? Praticamente um ano ali de vida, né? Porque você pode ir meio que mestrando de ano em ano, né? Por assim dizer. Sim. E a partir dos 16 anos, né, pra cima, a criança ela se torna praticamente um adolescente. Então ela sai da faixa etária jogável do jogo. Entendi. Então, E o vira mínimo NPC, seria tipo 10. isso? E isso vira tipo um NPC. Uhum. Então, assim, o mínimo seria 10 e o máximo seria 15. O que que isso influencia diretamente na ficha e na mecânica, né? Você tendo 10 anos, ali do lado da nossa idade, a gente tem os pontos de sorte. Esses Sim. pontos de sorte, basicamente, são espaços que você pode ter marcado na sua ficha que te dão rerolagens em testes, né? Quando você tem falha, você quer rerolar alguma coisa. E aí o que acontece? Quando você tem 10 anos, que você é bem criancinha, você tem inversamente proporcional 5 pontos, né, que sobra, que daria os 15 de pontos de sorte. Então você Entendi. pode converter essa sua jovialidade, né, por você ser tão criança assim, em sortes durante sua aventura, né, a sua campanha ali. E você pode rerolar algum teste, alguma perícia que o mestre vai te pedir. Entendi. Consequentemente, quem tem já os seus 15 anos não vai ter nenhum ponto de sorte, porque a pessoa já é muito mais, a criança, né, já é muito mais bem estudada, mais orientada, então ela não vai ter tanta sorte assim como uma criança mais nova, né? Entendi. Então eu vou Então, fazer uma você vai criança meio aqui que de 12 pensando, anos. Com ok, 12 então anos, 12, a ficha então, já foi automática, né? Ele fica com 3 espacinhos aqui, exatamente, que são 3 espaços de sorte. Quando eu usar, eu marco eles. É isso que eu tô isso. gastando? Perfeito. Beleza, Isso. então. E a mesma coisa na sua ficha, caso você tenha impresso, né? Você marca lá que você tem 3 sobrando, né? Beleza. Depois disso, a gente vai botar esses 12 anos de idade significam os 12 pontos que você vai ter para distribuir nas suas perícias, que são os atributos. Então, aqui dentro do nosso sistema tem 4 perícias principais e dentro dessas 4 tem 3 subdivisões. Então, vamos com Entendi. calma. Então, O esses primeiro 4 ali atributos que vai estão mais ser... laranja são os atributos mesmo, e o que tá embaixo são as perícias relacionadas a ele, é isso? Isso, Ah, exatamente beleza. isso, no caso. Então, de atributo, a gente vai ter o corpo, tecnologia, o coração, mente. E aí, para cada um desses aí, a gente vai ter as perícias. Lá no nosso livro, assim, na referência, ele geralmente sempre coloca o que por exemplo, nesse seu caso do arquétipo de criança popular, o que seria melhor ela ter de skill upada, né? E é Entendi. talvez ali a liderança, porque é uma criança que já lida com outros, já tem contato e todo mundo faz amizade, coisa e tal, ou já é conhecida. Charme, né, que é você saber lidar com as pessoas, comunicar, influenciar e tudo mais. E também o contato, né, para você ter essa ação de amizade com outras pessoas e ter os contatos aí durante o jogo, né? Então, Entendi. assim, ele te dá essa dica de skills que seria bom você ter alto, mas você pode fazer totalmente inverso ou diferente, né? Botar os seus pontos em outras coisas. Tipo, Entendi. você é uma criança conhecida, mas você é conhecida ou popular porque você é levado. Ou você faz muitas trapécias aí, muitas brincadeiras, e você é levado mais como um alívio cômico, uma comédia, do que uma pessoa séria ou legal, assim, por assim dizer, entendeu? Dá pra variar. Então, assim, de acordo com a sua idade, você distribui isso convertido em pontos, que no caso 12 anos é 12 pontos, e você distribui dentro dessas perícias, né? E Ah, então dentro beleza. dos atributos. Tem uma regra no jogo que diz assim, que inicialmente você só pode botar 3 pontos em cada uma dessas perícias. Aqui Você não pode estender 3 primeiro eu pontos. coloco então nos atributos, né? Primeiro eu vou fazer os atributos, que aqui tá dizendo o seguinte: eu coloco. Eu divido a minha idade entre os 4 atributos, que tem que ser de 1 a 5, né? Então eu vou colocar, por Isso. exemplo, sei lá, como é uma pessoa popular, eu vou colocar que ela tem bastante coração, né? Que tá ligada a contato, liderança e tal. Então eu tenho que fazer Isso. até o máximo de 12. Eu vou colocar 5 aqui, beleza? Então me Uhum. sobra mais 7. Eu vou Mais 7. colocar 2 em corpo. Vou colocar 2 em tecnologia. Vai dar 5, 7, 8, 9, 9. 10, 11, mais 2 em mente. Vou colocar mais um em corpo, tá? Então 3 em corpo, 2 em tecnologia, 5 em coração e 2 em mente. Tá dando um total de 12, tá? É isso Perfeito. mesmo?
Não, pera aí, é isso mesmo, Isso. tá certinho. Beleza. Aí aqui, no passo 4 aqui, na verdade, passo 5, tá dizendo que eu tenho 10 pontos em perícias. E eu posso pegar Isso. até 3 níveis nas perícias chaves do arquétipo. Para outras perícias, o nível máximo é 1. É isso mesmo? Isso, Então, exatamente. independente da minha idade, a minha perícia, ela sempre vai ter 10 pontos, é isso? Fui em 10. Beleza, então eu vou colocar. Então, nas perícias chaves eu posso ter até 3. Ah, e nisso que influencia, né? Eu posso fazer diferente, mas sempre eu vou ser melhor, eu posso começar melhor naquela chave, não é isso? Isso. Às vezes vale a pena você botar no que você já tem pontos, né? Que você distribuiu antes. Uhum, Mas dependendo, como eu falei, se você quiser dar uma misturada assim e fugir do padrão, você uhum, também pode botar em coisas que você não é bom e aí justificar assim na narrativa, né? De porquê entendi. do padrão. Eu tô fazendo aqui, ó. Eu coloquei 3 em contatos. Você consegue ver minha ficha aí em tempo real? Quando eu Consigo em mudo? tempo real. Tá. Isso. Eu coloquei aqui 3 em contatos, 2 em charme e 2 em liderança, né? Que eu posso ir até 3, mas eu não preciso necessariamente ir até 3, né? Então deu 5, 6, 7. Me sobra 3 pontos, né? Eu vou colocar um em Isso. furtividade, que eu não posso ter mais que um. Eu vou colocar um em investigação. E eu vou colocar um em mecânica também. Eu vou justificar isso depois na história. Por que que ela tem conhecimento em mecânico, né? Eu vou fazer um personagem feminino aqui. Pode ser? Tranquilo. Deixa eu ver aqui o nome, né, que tem aqui de sugestão. Ó, Rita, Patrícia. Vai chamar Alice, tá? Alice. Bom, Alice vai ser o nome da personagem. Beleza, coloquei isso. E agora, Irisson, o que que a gente faz? Agora a gente vai para o cabeçalho direito aí da ficha, Uhum, que é mais detalhadamente sobre coisas que vão contribuir para sua história, né, do uhum, personagem. Já aí de cara no começo, a gente tem embaixo dos pontos de sorte o âncora. Então, geralmente o âncora ali vai ser uma pessoa que você vai ter mais um afeto, né, uma ligação direta, e vai ser esse âncora, né, esse personagem que vai ser um NPC que vai te proporcionar assim formas de você se curar, né, ou você perder condições. É uma parte que quando você faz rolagem e tem alguma falha, você acaba pegando algumas condições negativas. Então esse âncora, né, ser relacionado assim a um NPC positivo para você que vai te ajudar. Então você entendi. pode criar qualquer coisa, pode ser um pai que você é muito ligado, uma mãe, Uhum. um irmão, um tio, uma tia. E isso Tem que ser inclui um também qualquer adulto? coisa que você obrigatoriamente sim, Aham. mas assim, dependendo do seu match, você pode conversar. Por exemplo, na minha mesa já teve gente que botou o âncora um cachorro, já teve gente que botou um Entendi. âncora um vizinho, uma pessoa do Entendi. colégio. A pessoa é Então não precisa importante, né? necessariamente, por exemplo, ser um adulto e não Uhum. necessariamente ser da família, entendeu? Pode ser alguma Entendi. pessoa que você se sinta bem. Entendi. Eu vou fazer aqui o pai dela, vai chamar Roberto, né? Roberto, pai, ele é mecânico, por isso que ela tem aquele ponto de mecânica ali, mesmo sendo popularzinho, beleza? Ok, ótimo. E aí, beleza, colocamos a âncora agora. Aqui tem o ímpeto, problema, orgulho, descrição. A gente faz isso agora também? Pode fazer também. Uhum, Então, vamos para o ímpeto, né? Que é uhum. o drive. Lá no seu livro, quais são as recomendações do drive? Quais são as sugestões, no Cada caso? arquétipo vai ter o seu? Né? Aqui, ó. Ímpeto do popular, né? Escolha um ou crie o Uhum. seu, né? Ele dá uma sugestão aqui, que dá duas sugestões. É um alívio escapar do peso da popularidade e eu odeio segredos. Eu vou colocar esse primeiro aqui. É um alívio escapar do peso da popularidade. Então, já tô pensando aqui, olha que legal, já tô começando a criar. Acho que é legal esse tipo de coisa, que você já começa a ter uma ideia do personagem, né? Então é uma pessoa que Uhum. é toda popular, essa Alice e tal. Mas ela gosta, na verdade, tipo, de fazer coisas manuais, né? De trabalhar com o pai, de ajudar ele. E talvez ela encontre um grupo que não pertence a esses populares e ela se dê bem com eles exatamente por isso. Porque eles não, tipo assim, não tratam ela dessa forma, nossa, eu sou popular, sabe? Fica fazendo tudo e ela não precisa Ok. manter essa imagem, né? Beleza. É um Exatamente. Então, alívio. o ímpeto, que é o drive, ele vai te guiar durante a narrativa para alguma coisa que o seu personagem ele se baseia ou gosta de fazer ou coisa do Uhum. tipo, né? Mais pra frente vai ter outra parte disso também. Baixo tem o problema, né, que é o problem, que vai ser justamente o que o seu personagem ele vai estar tentando resolver ou esconder ou procurar ali na narrativa, né? Então pode ser alguma coisa muito secreta ou alguma coisa que as pessoas sabem dele e que ele tá tentando resolver fazer aquilo, né, o personagem. Então também no livro
para cada um desses arquétipos, ele dá uma sugestão bem característica, né, do arquétipo. Mas você também, como o próprio livro recomenda e deixa aberto, você também pode criar aí qual é a sua problemática, né? O que você vai estar tentando resolver no seu personagem. Olha que legal aqui, ó. Ele dá 3 problemas de sugestão aqui, né? Minha tia mora no porão e ela é louca. Meu pai ou mãe está tendo um caso amoroso secreto. E seu rival sabe o que você está tentando esconder. E isso aqui me alerta pra uma coisa, ô Irisson. Não sei se você percebe isso. Que eu senti lendo o Tales from the Loop, cara. Apesar dele ser um jogo onde você joga com pré-adolescentes, adolescentes ali no começo da adolescência, ele trata de temas que não são necessariamente para crianças jogarem, né? Então, são temas da própria adolescência e tal, que são interessantes de ter também um cuidado a serem trabalhados, né? Tudo isso são regras, né, e definições que antes, claro, o mestre e os jogadores, eles entram em comum acordo, porque assim, como é uma ficção, a gente joga num mundo, né, onde é uns anos 80, 90 ali que não existiram, então sempre vai ter alguma abordagem de alguma coisa, talvez fictício, uma ficção científica ou algo assim, né, então sempre é bom você também ter essa conversa antes, né, saber lidar, né, com esses assuntos. Sim. E ter aquele momento também de quando alguém precisar pular a cena, parar e refazer, ou acertar esses detalhes antes, né? Sim, bacana. Eu vou colocar aqui, cara, que a mãe dela tá tendo um caso amoroso secreto, tá? Ok. Deixa eu esconder Não isso. influencia diretamente em que você... Não implica, né, na verdade, que você vai obrigatoriamente ter que resolver isso. É um problema que o seu personagem lida. Aham. Então, assim, pode ser que também, durante a sua aventura, você não consiga resolver isso, mas, de certo modo, não tem problema, porque é algo que você vai ter que saber lidar com aquela situação. Entendi. Que você consiga resolver durante ou não, mas é uma coisa que complementa aí a característica do seu personagem. Você como mestre, por exemplo, isso é um gancho pra você colocar na aventura pro meu personagem lidar com isso, não é, cara? Isso, exatamente isso. Beleza, colocamos então o problema. Agora tem o orgulho, né? Que também tá colocado aqui. A sugestão que ele dá aqui é todo mundo gosta de mim. É algo que a minha personagem se orgulha. E o segundo é eu sei tudo sobre o mundo. É lógico, galera, que eu tô usando aqui os que estão aqui pra mostrar pra vocês que é possível criar um personagem rápido aqui usando a sugestão, né? Eu gosto de fazer isso principalmente a primeira vez que eu vou jogar um sistema, usar a própria sugestão pra entender o clima do jogo, né, e tal. Mas você pode criar o que você quiser aqui, né? Na verdade, inclusive ele sugere que você faça isso aqui, né? Cara, eu vou usar esse aqui, eu sei tudo sobre todo mundo. É um orgulho da personagem. Esse orgulho, ele fomenta o personagem a ele ter felicidade, né, por assim dizer, de alguma ação, alguma coisa que ele sabe fazer bem. É algo que ele se orgulha, né, como o próprio nome já diz. Praticamente, vez ou outra aí na sua narrativa, pelo menos uma vez na sessão, o jogador ele vai acabar usando esse orgulho dele ao favor dele. Então, eu sou muito bom jogador, ou nossa, eu sou muito boa leitora, escritor, ou CDF. Então, isso meio que também contribui positivamente ali para a característica do personagem, né? O orgulho dele. Entendi. Então eu poderia usar isso aqui, por exemplo, numa rolagem. Imagina que lá a gente vai tentar entrar numa escola à noite e aí eu posso falar que eu sei sobre o zelador, que o horário que ele sai, por exemplo, isso se aplicaria? Então, nas rolagens eu vou explicar mais pra frente como funciona mais direitinho, mas dá pra gente encaixar assim. Entendi. Essa descrição é a descrição sobre o personagem, né? Quem ele é, né? Essa descrição você pode botar tanto a parte só de aparência, porque como a gente vai estar jogando talvez com a ficha, numa mesa, com as pessoas em volta, não vai ter talvez um desenho, isso aí vai de acordo com os jogadores, né? Mas essa descrição geralmente é a parte onde que você coloca visualmente, né, como seria a aparência, né, do personagem, além da foto ali que tem um espaço para colocar. E caso, né, você queira colocar mais detalhes, né, mais informações ali, também tem como, não tem... Inclusive, caso também não dê para colocar uma descrição ali, também tem uma parte inferior da nota, uma anotação, né, da ficha, que você pode colocar algumas coisas ali também. Beleza, eu coloquei aqui que a Alice é uma menina bonita e ela usa mais maquiagem do que o normal pra idade dela, pra se mostrar adulta e tal. Isso. Beleza. Uma coisa que tem aí a mais, né, que eu não sei se no livro também tem isso daí, mas que foi adicionado recente, é essa parte aí da música favorita, né? Essa música favorita, ela mecanicamente falando, contribui para algumas partes onde tem talvez um holofote assim do personagem, né?
quando é uma ação que ele vai brilhar e que vai exigir dele ser o personagem principal ali na cena, né? Quando ele brilha. Então, dependendo aí de você estar jogando, independente, né, na verdade, de você estar jogando presencial ou online, é bom escolher, assim, uma música talvez alegre, né, e animadora, porque vai fazer parte da hora que o seu personagem vai precisar brilhar na cena, né? Entendi. E isso implica diretamente na mecânica. Quando essa música ela é ativada assim para todos ouvirem e a gente meio que combina antes, né, qual é a temática ali do personagem, ele acaba recebendo todos os seus pontos de sorte são resetados, né? Então a pessoa pode usar aquilo ali tudo e basicamente a cena fica totalmente focada naquele personagem enquanto a música tá rolando. Uhum. Então, essa música também é bem particular e pessoal, né? Cada um vai escolher a sua ali pra narrativa. Cara, eu já sei a música que eu vou escolher, cara. Vai ser Take On Me, do A-ha, cara. Já ouviu essa música? Eu gosto dela pra caramba. Eu acho que tem esse clima anos Sim, 80 e tal, né? Então, Take On Me. Então, eu vou deixar aqui. Vai ser essa música. Inclusive, ele tá dizendo aqui, é o passo número 14, né? Escolher a música que representa o personagem, porque no último passo você já tem uma ideia geral dele, né? isso. Beleza. Vai ser legal. Beleza. E agora, cara, deixa eu ver aqui. Deixa eu seguir nosso roteiro aqui da página 49. Então, tem aqui o passo 6, é escolher um item icônico. O que é esse item icônico? Isso. Icônico, ele, como o próprio nome já diz, ele é um item que sempre, sempre, sempre vai acompanhar o personagem para onde quer que ele vá. Então, é um item que ele sempre vai ter ali, talvez nas costas, na mochila, na mão, no bolso, que vai estar sempre acompanhando ele na aventura. Pode ser literalmente qualquer coisa, e aí você pode combinar com seu mestre, mas tanto no livro assim quanto o mestre podem dar sugestões do que pode ser, né? Uhum. Então varia bastante, pode ser um caderno de anotação, um brinquedo, um cachorro, pode ser um skate, uma bola, uma guitarra, infinitas possibilidades assim de ser qualquer tipo de objeto aí ou item, né? Entendi. Lembrar também que durante a narrativa, independente dele ser um item que talvez seja consumível ou não, ou quebrável, ele volta para o jogador. Então, por exemplo, eu tava no colégio, tava com meu caderno de anotação e alguém pegou meu caderno, rasgou ele, tacou fogo e ele se destruiu. E aconteceu isso na narrativa, né? Pode acontecer. Só que aí o mestre vai saber te trazer esse item de novo. Então, talvez mais tarde, quando você chegar em casa, a sua irmã ou sua mãe te dê um caderno novo. Saber que você iria ganhar. Então, aquele item icônico, ele vez ou outra, querendo ou não, ele volta pra mão do personagem. Porque ele sempre tá com ele. É um item característico. Entendi. Uma bicicleta que deu um problema também pode voltar. Bacana. Volta assim pro personagem. Mesmo que ele mude de forma, ainda vai ser um item que é característico daquele personagem, né? E essa é a única diferença que tem de itens, né? Só existem dois tipos de itens no jogo. Esse icônico, que sempre volta para a mão do jogador, seja ele novo ou de outras formas, e o item padrão, assim, comum, que vai ser qualquer outro, e esse daí é o mestre também que vai definir quantos dados, né, quantos pontos ele vai valer. Icônico, por padrão, ele sempre vai te dar mais 2. Então, significa que ele te dá mais 2 dados na sua rolagem. Entendi. Os outros itens, né, que você vai pegar, que você pega na sua casa, no colégio, na rua, em outro lugar, aí é o mestre que define a quantidade de pontos, né, a valiosidade, assim, o preço que aquele item corresponde a dados. Entendi. Cara, o de item icônico pra essa personagem vai ser um diário, cara. Um querido diário, onde ela anota quem ela é de verdade, as opiniões dela sinceras, sabe? Sem ser pra manter a aparência. E também os contatos de todo mundo, segredos que ela sabe das outras pessoas. Então vai ser um diário, beleza? Perfeito, tranquilo. Beleza. Aí vamos seguir aqui o nosso roteiro, que na página 49, o passo 7 seria escolher um problema. A gente já fez, um ímpeto e orgulho também já fizemos. E agora definir os relacionamentos com outras crianças e com os PNJs, né? Que são os NPCs, os personagens que não são jogadores. Isso, como a gente não tem aqui, a gente tá fazendo só de exemplo, eu não preciso fazer, né? Mas geralmente a gente faria isso e pensar por que eu sou amigo dessa pessoa, como a gente se conheceu, não é? Isso.
Na mesa, eu particularmente gosto de dois tipos, dois NPCs obrigatórios, no caso. Vai ser um NPC que o jogador vai criar, que vai ser parente, e aí vai ser pra mim, né, meio que obrigatório, porque faz sentido ele ter uma casa e ter alguém ali que cuida dele, né, porque é uma criança. Então, independente se seja menino ou menina, mas assim, obrigatoriamente vai ter um NPC que vai ser parente, então pode ser pai, mãe, tio, avó e coisa do tipo, e um NPC que é fora da casa. E esse NPC, que é da cidade no caso, ele pode ser literalmente de qualquer lugar. Pode ser um mendigo, pode ser alguém que vende pão, pode ser o próprio zelador do colégio, uma professora, pode ser um vendedor, um entregador de jornal, qualquer pessoa que passe do portão de fora pra casa, entendeu? Eu Então vou eu colocar sempre aqui, peço dois NPCs, assim, pra dar gancho de aventura e de narrativa, né? vou colocar aqui Clarice, né, que é a mãe dela, e vou colocar Uhum. também a, sei lá, Natália, que é a professora, tá? Uma Ok. professora de inglês, que cuida muito bastante, também é uma figura meio que materna ali pra ela, que ela recorre muitas vezes. Então, eu coloquei esses dois NPCs aqui nas anotações. Ótimo. Você pode ver que conforme você vai criando a ficha, né, e falando sobre a característica do personagem, o próprio mundo ele já vai meio que se moldando, porque a gente já tem noção assim de que o personagem ele estuda, que é Sim. popular e conhece outras pessoas. Provavelmente nesse caderno deve ter mais amiguinhos, mais gente do colégio também que tem amizade. Provavelmente ela escreve muito sobre a professora no caderno. Então, Exato. querendo ou não, isso ajuda também o mestre e os outros jogadores a ter uma ideia de noção de espaço, né? De como que vai ser ali a aventura. Entendi. O local, né? É lógico que também antes da gente fazer o personagem, a gente pode escolher um cenário onde vai se passar, né? O livro aqui ele traz alguns cenários padrão, né? Que são aqui os anos 80 que nunca existiram. Lá acho que na Suécia, né? Se eu não me engano. Uhum. Em Estocolmo aqui. E tem o outro cenário que é nos Estados Unidos, né? Mas nada impede você fazer o seu próprio cenário aqui. Ele, inclusive, contém algumas sugestões. Você pode fazer os anos 80 que nunca existiram aqui no Brasil, né? Por exemplo. Não tem problema algum em fazer isso, né? E aí isso seria conversado com o mestre e tal, antes de você começar a pensar no personagem, porque isso influencia bastante, né? No nome, no jeito, nas coisas que eles vão fazer, onde vai estudar, nesse tipo de coisa, né? Beleza. Exatamente. Aqui, seguindo a nossa ordem, então, já que no passo 10 são os relacionamentos, o 11 seria a âncora que a gente já fez, o 12 seria Isso. o nome, que eu também já fiz aqui, o 13 seria uma descrição curta, que eu já fiz também, e o 14 é a música favorita. Então, já coloquei Isso. também. Cara, é muito rápido fazer ficha aqui, né, Iverson? Tem mais dois detalhes agora que tá só pendentes, agora faltando na ficha. São coisas simples também. Aí na ficha também tem os hideouts, né? Que são os esconderijos. Sim. E aí, também no livro ele fala que tem que ter no mínimo um tipo de esconderijo, mas eu gosto de dois, e aí eu vou explicar. Esse esconderijo, ele basicamente é um local onde quando acontece alguma ação que na narrativa, né, a criança ela se machuca, pega alguma condição ali, ela acaba indo para esse esconderijo para meio que se recuperar. Então no jogo, como ele é uma pegada mais sutil, mais leve, os personagens eles não morrem, eles vão pegando condições que vão negativando eles, né? Mas quando eles chegam no máximo, né, no limite deles ali, que seria o acabado, eles têm duas opções de se curarem, né, por assim dizer, que seria usando o âncora, que no seu caso vai ser o pai, que é o Roberto, Sim. ou o esconderijo. E aí esse esconderijo eu sempre peço dois, porque pode ter um esconderijo comum para todas as crianças, né, do grupo todo. Sim. Tipo assim, um lugar no bairro, um trailer, um ônibus abandonado, alguma clubinho, coisa né? assim. Isso. Como também pode ter um esconderijo pessoal do personagem, de tipo, Entendi. eu gosto de ir pra minha garagem, eu gosto de ir pra casa da minha avó, alguma coisa assim, entendeu? Eu tinha colocado a Mas oficina mecânica do pai, mas eu acho que o pai já é cena âncora, seria interessante colocar diferente, né? Pra ter outra alternativa, né? assim, pode ser que o pai seja. O pai pode ser o âncora e a oficina do pai não seja perto da casa, seja na cidade, entendeu? Entendi. Pode ser E também. ela consiga entrar nessa oficina mesmo quando o pai não tá lá, pra ficar lá Isso. bacana. E aí eu vou colocar aqui, né? Já que a gente não tem um grupo, eu vou criar uma casa na árvore do grupo, né? Ó, Tipo, ótimo. bacana. Que aí, tipo, uma casa seria o QG do grupo ali, né? O centro de operações da galera. Isso, exatamente isso Caramba, que aí. legal, cara. Nossa.
Muito bacana. E aqui tá falando o passo 16, Irisson, para responder as perguntas da mestra de jogo, cara. Isso, eu vou explicar. Então tem mais duas coisinhas, né, faltando. Então vou explicar mais ou menos agora a última coisa que tem da ficha e depois a mecânica, né? Pra gente entender como que vai funcionar agora a ficha com a gente, né? Então, a última coisa que a gente tem lá embaixo no canto inferior lá da ficha tem escrito experiências, né? E tem uns quadradinhos lá que são 10, se eu não me engano. E aí o que acontece? Lá no livro, para o mestre, ele recebe alguns tipos de perguntas que toda vez quando acaba a sessão, o mestre ele faz essas perguntas para os jogadores e eles acabam respondendo. Para cada... São 5 perguntas que geralmente o mestre faz, né? E são aleatórias. Dessas perguntas, se você responde todas elas de forma, digamos, positiva, você vai ganhando pontos. E aí, por sessão, o recomendado são 5 pontos de experiências, né? Esses 5 pontos de experiências, você pode converter os 5 em uma rerolagem, que pode ser também convertida em um ponto de sorte. Exatamente. Então, no final da sessão, o mestre faz perguntas como: seu personagem conseguiu resolver parte do seu problema? E aí, se a resposta for sim, você marca um pontinho lá de experiência. Ou o mestre pergunta: o seu personagem conseguiu mostrar o seu orgulho para os outros jogadores ou para os outros NPCs? Aí você marca lá sim ou não e marca um xizinho. Então, no final da campanha, como se fosse talvez um sistema assim de progressão, de level up que tem assim em outros sistemas, né? No Tales from the Loop ele vem através de perguntas. Então o mestre faz algumas perguntas que são experiências, né? Coisas que o personagem vai absorvendo durante a narrativa e que ajuda ele a melhorar nas suas rolagens, né? Que são as perícias, os testes que a gente vai fazer, entendeu? Entendi. Aí eu posso, esses pontos de experiência, eu posso trocar eles, por exemplo, por uma rerolagem, mas eu também posso trocar, em vez de fazer isso, por um aumento nesses números aqui de atributos. Eu posso fazer isso ou não? Pode também. Lá no livro, se eu não me engano, também tem a conversão, mas aí já entra numa parte mais detalhada. Mas no geral, assim, essa parte de experiência é mais convertida em rerolagens, né? Entendi. É o que vai ajudar mais durante a narrativa, né? Você. Tranquilo. Beleza, então. E como é que funciona para eu fazer uma rolagem? Imagina, por exemplo, Pronto. como é que é o sistema básico, assim? Isso, então vamos lá, como que vai funcionar a ficha. Todo o sistema, ele é pensado num único dado que é o D6. E é bem simples. O 6 no D6 é um sucesso, ou seja, você consegue executar alguma ação com perfeição, sem nenhum tipo de problema. E o 5 para baixo é falha. Você erra ou não consegue fazer aquele tipo de ação que você estava rolando. E basicamente todos aqueles números que estão ali, tanto em atributo quanto em perícia, são a quantidade de dados que você tem para fazer rolagens. Então vamos utilizar a ficha agora, né? Digamos que você encontra um aparelho na rua que parece ser meio que eletrônico e você não sabe bem o que ele é. Então talvez você teria que ter pontos em tecnologia, ou o seu grupo tem que ter, né, para você entender ou ser melhor na rolagem para fazer aquilo bem. E provavelmente o seu mestre pediria você para fazer uma rolagem de mecânica, por exemplo. Então você tá vendo ali que você tem 2 pontos, né, em tecnologia. Sim. E 1 em mecânica. Sim. Então teoricamente você rola 3d6, que são 3 dados para rolar. Entendi. Que você tem para conseguir fazer com sucesso aquela investigação em mecânica, né? Uma perícia em mecânica. Eu sempre somo então da perícia com o do atributo, né? E aí fica fácil de ver aqui porque eles estão divididos, né? Que legal. Isso. E aí, assim, o que acontece? Se eu rolar 3 e tirar 6, significa que é um sucesso. Isso. Em um desses dados aí, se você já tirar um 6, você já teve sucesso. Porém, dentro do livro, para cada uma dessas perícias aí, além de um sucesso, quando você tem 2, 3, 4, cada tipo de perícia dessa te dá um bônus a mais. E aí também entra numa parte mais específica do livro, que o mestre vai te ajudar, claro, dizendo o que você ganha mais de você ter feito, né? Mas assim, no mínimo, você tem que ter uma rolagem positiva para ser um sucesso. Entendi. Pelo menos um sucesso, ou seja, nesses 3 dados tem que tirar pelo menos um dos dados, tem que cair 6, né? Não é 6 a soma, é o resultado do dado, né? Então vamos simular aqui.
Imagina aqui que eu vou rolar, então, mais 2 em tecnologia e mais um em mecânica, porque eu tô estudando ali. Mas eu poderia, por exemplo, se aplicar o fato, vamos colocar aqui um exemplo hipotético, que teve um Uhum. desenho ali no meu diário que se aplicava a isso, né? Tô forçando Isso, bastante aqui. você estudou, alguém te passou uma cola, alguma coisa assim, de um objeto, e você Uhum. teria um rascunho ou alguma coisa atrelada a isso. Então, o jogador ele pode usar os itens icônicos e eles podem usar também os itens normais, né, que você vai adquirindo conforme o tempo ali e adicionar isso na rolagem. Então, no Uhum. seu caso do icônico que dá mais 2, você rolaria os 3 pontos que você já tem, mais os 2 do item icônico. Entendi. Entendi. E aí, por exemplo, se eu achasse uma chave ali de fenda, sei lá, alguma coisa assim que fosse me ajudar, ela poderia me dar um bônus situacional de mais um e aí eu colocaria mais um no dado, né? Só pra a Isso, galera entender como que funciona as coisas que podem aumentar os dados ou não, né? Aí eu vou rolar aqui, isso. vou rolar então com esses 5 dados. Dois da minha tecnologia, um da mecânica, 2 do diário ali, que é um item icônico, e mais um dessa chave de fenda aí que eu achei dessa ferramenta. Vou clicar aqui para rolar. Eu tive de todos esses dados, né? Se eu mostrar aqui pra galera, ó, eu rolei no total 6 dados, um apenas foi sucesso, que foi um 6, né? Qualquer outro dado Uhum. não conta, né? Não. Beleza. E aí tem aqui um botão de Então, rerolar. O que é isso, Irisson? então, aí o que acontece? Dentro da ficha, a última parte agora real, agora que falta da gente explicar, são as condições. Uhum. Como eu disse, né, o personagem ele vai meio que fazendo as suas ações e aos poucos ele vai ganhando meio que status, né, negativos. Então ali a gente tem o chateado, o assustado, exausto, machucado e por último o acabado. Uhum. Toda vez que você faz uma rolagem, um teste, e aí você toma uma falha, Uhum. você pode fazer uma rerolagem, tentar de novo fazer aquele teste, né? A perícia, o atributo. Porém, você adiciona uma condição na sua ficha. Então, por exemplo, antes de rerolar, você marca uma condição na ficha, e aí você pode escolher qualquer uma Hum. daquelas 4 primeiras, e o acabado vai ser sempre a última. Porque o acabado significa que depois que você pegou todas as 4 condições, essa quinta, ela inviabiliza o personagem. Ele literalmente sai de cena. Como a gente falou, o personagem ele não morre, né? Então ele Entendi. é retirado assim da cena. E sabe aquelas partes de um filme, de uma série, de um anime, de um desenho assim que o personagem fica muito machucado, ele vai ter que ir para casa ou Sim. para ir para um hospital, alguma coisa assim para se curar e voltar? Então é basicamente isso. O Uhum. personagem ele ganha os status ali de acabado, então ele fica praticamente quebrado assim, não pode fazer mais nada. Aham. E ele é retirado de cena. Então, o jogador ele vai para casa ali do pai. Nesse seu caso, né, vai falar com o Roberto, né, que é o pai. Ou o Aham. personagem vai acabar indo para a casa da árvore ou para a oficina recuperar essas condições. Aham. E assim, essas condições elas são recuperadas narrativamente. Então você fala, eu cheguei na casa da árvore e pensei bem no que eu fiz e não tô mais chateada. Aí você tira a condição do chateado. Aham. Então, assim, essas 4 condições antes, você pode escolher qual das 4 que você quer pegar. E aí você pega uma condição e rerola o teste. Só Entendi. que, só que o que acontece? Cada vez que você pega uma condição dessa, você tira um dado da sua rerolagem. Tanto que você rerolou ali, né? E Ah, já apareceu que verdade. foi 5d6 em vez de ser o 6. Entendi. Eu tava com 6d6. Aí eu fiz a rerolagem e ele automaticamente rolou 5d6 porque ele sempre exclui um. E sou eu que escolho, então, a condição que eu quero ficar. É isso? Isso. Você explica como que Nossa. você errou. Então, foi pegar ali na máquina, né, naquele negócio que eu não entendi, e fiquei estressado, porque eu não consegui mexer. Então, você marca ali chateado e Uhum. rerola, entendeu? Entendi. Aí você pode refazer e, por exemplo, começou a mexer na peça ali, deu outra falha. E aí, mexe, eu quero rerolar. Então, Entendi. Vou marca rerolar ali de que ficou novo. exausto. E, nossa, isso aqui é muito duro, tá velho, parece ser alguma máquina antiga. Aham. Então, Outra cada vez que falha. você vai rerolando, vai perdendo, entendeu? Aham. E aí eu posso fazer isso cumulativamente até ficar acabado, né? Até ficar acabado. Ou eu posso gastar um ponto de sorte e não ganhar uma condição e fazer a rerolagem mesmo assim, né? Isso, aí o ponto de sorte você só rerola sem pegar nada. Mas eu também sempre Lembrando, perco um dado a menos.
menos? No ponto de sorte, não. Você só rerola. Entendi. Só que aí que tá. Os pontos de sorte você tem que guardar bastante com carinho, porque eles ficam até o final desse arco de aventura, né? De mistério. Então, até você resolver aquilo, você não vai ter mais como recuperar esses pontos de sorte, além daqueles pontos de experiências que são convertidos pra lá. Entendi. Vou colocar aqui melhor amiga, tô colocando relacionamento aqui, né? Do Pedro, né? Melhor amiga do Pedro. Tô colocando aqui só pra galera ver como é que vai ficando a ficha. Eu posso colocar uma imagem aqui depois. Cara, muito simples, cara. Bem A simples. ficha, ela é bem direta. Fica tudo claro aqui pra gente ver o que a gente pode, o que a gente tem, o que a gente não tem, né, cara? Nossa, gostei pra caramba, cara. Fora isso aqui, tem mais algo que a gente precisa fazer ou saber pra começar a jogar? Acho que basicamente não, né? A parte mais difícil, assim, talvez fique mais pro Mesh, porque ele vai combinar com vocês com relação ao mundo, né? Os detalhes e tudo isso a gente explica antes, né? A temática, onde que vai ser e tudo mais. E para cada uma dessas perícias, né? Que a gente só usou mecânica aqui, por exemplo, para fazer o vídeo, mas cada uma delas tem vantagens além de um sucesso, né? Então toda vez que você tem 2 sucessos para cima, vocês ganham alguma coisa a mais. Por exemplo, na mecânica, se eu não me engano, quando você dá 2 sucessos ou mais, você já fica meio que proeficiente em mexer em coisas de mecânica. Então, quando tiver novamente uma rolagem de mecânica, o seu personagem já vai passar no teste automático, entendeu? Tem alguns bônus quando você rola muito bem também. Não é só desvantagem que você pega também, não. Ah, bacana. Cara, isso é muito legal, cara. Isso aqui, cara, eu não sei se a galera tá sentindo isso, né? Você sente isso mestrando, jogando também. Mas, cara, a ficha tem tudo o que precisa no ponto pra emular essa sensação de tá jogando com criança, um pré-adolescente, sabe? Eu tenho essa sensação. Tipo assim, as perícias, elas não são aquela perícia tão generalista. Cara, cálculo, charme, liderança, contatos, é um negócio muito voltado pra esse mundo específico, né? É um negócio legal, cara. Eu tô gostando bastante. Exatamente. Bacana. Eu acho que é isso então, né? Eu acho que com isso aqui, com esse vídeo, a galera já consegue criar o seu próprio personagem aí com os outros arquétipos também do livro. É da mesma forma, né? Não muda basicamente as opções que a gente escolhe aqui. Mas o povo que assistiu esse vídeo aqui já vai estar apto pra criar seu personagem e jogar, né, Irisson? Exatamente. Espero ter preenchido todas as dúvidas aí do pessoal. E leiam, assim, com calma, né, o livro, os arquétipos lá, o que vocês podem e não podem fazer. Mas, no geral, o sistema ele é muito aberto, assim, deixa bastante a liberdade de cantar, né? Então, vocês podem colocar bastante esconderijo variado. Os personagens ali, os NPCs, vocês podem criar muito mais além do que aquilo que o Mesh pede, né? Porque quanto mais detalhes que vocês colocam na ficha, enriquecem mais o jogo, né? E o game, assim, no geral. Então, claro, vocês podem fazer uma ficha rápida com coisas minimalistas e o básico, mas quanto mais detalhes, né, que vocês colocam aí sobre o personagem, mais alimenta o sistema, né? É isso então, cara. Queria então te agradecer, Irisson, pela sua disponibilidade de vir aqui bater esse papo e ensinar a galera aí. Agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo também, né? E tá interessada em assistir o Tales from the Loop. Fica ligado lá no canal do Irisson, né? O filho do Chocobo. Vai estar o link aqui na descrição. E quem sabe em breve aí, né? Ele vai fazer vídeos aí jogando. Já tem vários vídeos lá também, né, Irisson? Jogando o Tales from the Loop. E a gente tá combinando aqui no futuro, né? De fazer uma mesa aqui no canal também, né? Se tudo der certo, o Irisson mestrando aí pra gente, né, cara? Isso, uma one shotzinha, coisa rápida. É isso aí. Então, algum recado final que você gostaria de dar pra galera? Bebam água, comam frutas, se inscreva no canal do Theory, compartilha, e é isso. É isso então. É isso aí, galera. Se cuidem aí. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.